E agora estão fazendo o cascateamento, então deixa a Raquel contar para vocês como está sendo. A gente quis ousar mesmo, né? A gente escolheu um caminho diferente, né? Então, bom, meu nome é Raquel Ogando, sou responsável pela área de cultura, comunicação e engajamento lá na BRF e também pelo Instituto BRF. Eu queria contar um pouquinho para vocês essa história do app e a nossa experiência. O aplicativo chegou para a gente como uma plataforma bem relevante no momento de transformação e construção de cultura. A BRF passou no ano passado por uma troca, praticamente assim, uma mudança bem relevante da alta administração, né? A gente teve uma troca no Conselho de Administração em abril e a partir dessa troca diversas mudanças e uma montagem de um novo time de liderança, né? Esse time de liderança que se estabeleceu a partir ali de junho, agosto do ano passado, né? Com a chegada do Pedro Parente como presidente do Conselho de Administração, teve uma mudança no Conselho e aí teve também uma mudança na primeira linha, na linha dos vice-presidentes, né? Então a gente estava ali formando esse novo time de liderança e a gente entendeu que para uma ferramenta importante para ajudar na construção de confiança e de formação desse time, seria proporcionar um ambiente de troca entre eles, né? Então foi bem desafiador e foi dentro de um contexto de construção de cultura, né? Então a gente sabe aí que cultura ela aparece nas empresas por meio dos símbolos, né? Como a gente viu ali o jeito ser, né? O jeito de ser da Light, né? O símbolo que aquilo traz, os sistemas, a forma como é organizado os processos, não estou falando de sistema de TI, mas o sistema de remuneração, o sistema de benefícios, né? O sistema de performance, de avaliação, o sistema de desenvolvimento e também por conta dos comportamentos que a gente vê, né? A gente fala que a cultura é aquilo que a gente pratica no dia a dia, então a gente entendeu que a plataforma do aplicativo era também uma forma da gente mostrar que a gente precisa trabalhar uma cultura adaptada para uma nova realidade, que é uma realidade digital, né? Então, dentro desse processo de transformação da cultura, e a gente sabe da força que a cultura tem, eu tenho um slide bem padrão aqui, né? Que é essa frase, a cultura devora a estratégia no café da manhã. Então, assim, tem um grande desafio das empresas, tem muitas estratégias muito boas, o grande desafio é fazer essas estratégias serem implementadas, as pessoas aderirem, né, e formarem uma cultura que consiga colocar a estratégia em andamento, né? E assim, por que a cultura é importante para o negócio? Por que a gente estava tão preocupado em estabelecer de cara com esse novo time a questão da colaboração como um símbolo importante de cultura, né? Porque ela melhora resultado. Então, se você olhar as empresas que performam, que têm uma cultura forte, que têm um propósito forte e estão na bolsa de valores, em média, elas têm uma performance 12 vezes melhor do que as outras que não têm uma cultura clara, porque a cultura ajuda a gente a se identificar, né? Eu me identifico com aquela cultura, não me identifico. Então, o trabalho todo que a gente está construindo na BRF é um trabalho de cultura, que nasce a partir de uma nova liderança, de um combinado desse time. A BRF passou por momentos difíceis em 2018, em 2017, né, principalmente, com algumas operações. Então, era uma empresa que vinha sofrendo bastante, estava assim, muito machucada. E é uma empresa que tem nada mais, nada menos que 90 mil pessoas, né? 90 mil pessoas. Né? É uma empresa que está presente em 140 mercados, países, né, vendendo para o mundo inteiro. A gente tem bastante orgulho de ter essa presença, levando produto nacional, marcas nacionais para fora do Brasil, né? É uma empresa que tem uma origem de duas empresas familiares, né? A Sadia e a Perdigão, são as duas empresas que deram origem à BRF, que tem marcas icônicas que a gente tem lá, né? Quem lembra daquele menininho da Sadia, né? Passando o dedinho no presunto, assim. Esse é Sadia, ele até dava uma lambidinha, né? Hoje em dia acho que não ia poder passar, porque pôs o dedo sem uma luva e tal. Mas são marcas que estão presentes no nosso dia a dia
Então tem muito orgulho nessa empresa, muito orgulho de fazer parte, mas a empresa que estava sofrendo com resultados financeiros, com essas operações, então a gente precisava começar um trabalho a partir dessa nova liderança, que tinha uma composição de vice-presidentes chegando e de pessoas de dentro da organização, alguns até que ascenderam essa posição de liderança, para que a gente começasse a trabalhar, fazer um trabalho forte de cultura. E a gente fala que a cultura está nas pessoas, então é o walk the talk, a gente precisa fazer para depois falar. Então tinha uma preocupação muito forte da empresa, de vamos começar e a gente tem que garantir que essa liderança dê o exemplo, né? Então a gente estabeleceu como um primeiro passo alguns compromissos internos na organização, como integridade, segurança, qualidade, e a gente começou a falar sobre isso a partir do nível de liderança. Então a gente promoveu um encontro de lideranças e ali, juntando a primeira linha da companhia, todos os diretores e vice-presidentes, para alinhar essa turma em relação a um novo planejamento estratégico que estava sendo forjado ali dentro daquele contexto de mudança da alta administração, do conselho, né, alinhar todo mundo em relação a essa visão de futuro. A empresa anunciou um plano de reestruturação, fez vendas de ativos, né, foi o primeiro grande movimento para diminuir a alavancagem, ela estava sofrendo bastante com uma dívida alta, tinha anunciado resultados muito negativos no começo do ano, né? Então vinha de muita notícia negativa e precisava começar o trabalho aí de formar esse time, fortalecer esse time e fortalecer, trabalhar a cultura que pudesse ajudar na virada do turnaround. Esse era o principal drive para a gente dar um gás aí nesse trabalho. E aí dentro desse momento da liderança, a gente começou a trabalhar algumas coisas importantes para a cultura e a primeira entrega que a gente fez, essa liderança saindo do evento, foi a disponibilização da plataforma. Eu acho que o pessoal da Dialog foi super parceiro, né? A gente fez assim meio tempo recorde, né? Subir a plataforma e tal. A decisão foi tomada rápida e assim, foi arriscado, o pessoal até falou, puxa, mas vocês vão botar para esse público, né, vice-presidentes e diretores, não é um público que está tão afeito assim à realidade de redes, né, a gente tem ali uma geração baby boomers, uma geração X, assim, que, né, usa, mas não são nativos no mundo digital. A gente falou, a gente tem que, vamos arriscar porque, né, é uma estratégia arriscada, mas se der certo, vai dar bastante certo. Então, a gente estava confiante. Então, quando a gente fala de cultura, da construção da cultura, a plataforma teve um papel bem importante. Quando a gente promoveu o encontro de liderança, a gente trouxe a plataforma. A partir daí, a gente teve algumas ações para envolver essa primeira linha, né? Então, olhando assim numa linha do tempo. E aí, a gente conduziu uma pesquisa de engajamento e a gente fez um primeiro movimento de expansão do aplicativo agora em março. Então, quer dizer, a gente lançou no final do ano passado, a gente ficou quase 6 meses aí de teste, ouvindo esses caras, estão usando, não estão usando. E depois a gente fez uma primeira onda de expansão, indo até gerentes executivos, e uma segunda onda de expansão até gerentes. Hoje a gente está com 730 pessoas na plataforma, né? E a gente tem uma onda prevista, que era para ter acontecido agora em julho. A gente está com uma questão de integração, que é até coordenadores e supervisores. Aqui a gente já vai falar de 3.500 pessoas, né? Então a gente começou da liderança e a gente tem um plano de chegar para todos os colaboradores. Ainda nesse ano, fazer 2 pilotos, que quando a gente faz piloto, aí a gente já vai para 13 mil. Né? Então, assim, o piloto. Então, tem uma ação de envolver o público corporativo e ação em pilotos de unidades Fabris e de vendas para a gente testar o uso da plataforma e entender como ela funciona para a realidade de cada mundo, né? E aí, o bacana, assim, o que deu certo, né? Bom, assim... a nossa preocupação não tem cultura boa nem ruim, tem que walk the talk. Então a gente falou, bom, essa liderança tem que mostrar que colaboração é importante, né, que a gente está caminhando, o futuro é digital, então a gente precisa olhar para isso de uma maneira adequada. E aí como é que a gente está aqui, ó, usuários que mais postam? A gente tem, em terceiro lugar aqui, ó, é o CEO.
ele é um usuário super... fica disputando ali com o nosso diretor de compliance, e essa aqui é uma diretora de RH nossa. Então, tem uma disputa aí do primeiro lugar, mas ele é um usuário muito ativo, né? Então, a gente ganhou, e ele, como está formando o time, né? Então, o Lorival, o CEO assumiu agora em junho desse ano. Então, no ano passado, quando a gente formou o time, ele estava numa posição de COO, reportando para o Pedro Parente. O Pedro acumulou a função de CEO durante um ano, ele ficou como chairman e CEO, né, preparando a sucessão, que né, seria o Lorival. E aí, quando o Lorival assumiu, ele já era um usuário heavy user do aplicativo. Assim, ele abraçou a causa desde o começo e está usando a plataforma muito forte no movimento dele de engajamento com a empresa. Então, ele está rodando as unidades, ele posta, ele está falando com as pessoas, ele posta, e está trabalhando as mensagens todas de cultura que a gente quer reforçar. Então, reconhecendo quem está atingindo altos índices de segurança, reconhecendo quem está melhorando nas metas de qualidade. Ele é um cara bem ativo, a gente faz um trabalho muito próximo ali de suporte, mas no começo a gente fazia muitas recomendações. Lorival, posta isso, Lorival, posta aquilo, e depois a gente perdeu o controle, saiu postando, e aí assim, é o contrário, às vezes fala, não, eu vou postar tal coisa, dá uma olhadinha, né? Aí o pessoal do time olha e fala, não, tá bacana, tal, mas a gente hoje não precisa mais motivar, e com a liderança engajada, né, ele e o time de vice-presidentes, a gente viu um movimento muito natural dos outros, né, dos próprios diretores, e nesse momento de transformação da empresa, tem milhares de iniciativas em andamento, então é uma plataforma que a gente está conseguindo dar visibilidade para esse tanto de iniciativa que está acontecendo e ajudando a formatar esse senso de pertencimento, de um time que trabalha muito em conjunto, que está alinhado, com valores alinhados. E aí a gente tem visto coisas interessantes, né, que assim, tanto uma ferramenta de alinhamento, porque a gente tem o perfil BRF, dentro de uma agenda de construção de conteúdo, de construção de cultura, dos temas que a gente vai valorizar. Então, aquele post ali, essa semana a gente postou que a gente recebeu um time de Fast Trackers, um programa que a gente lançou para aceleração de carreira e desenvolvimento. Então, pessoas é um tema prioritário para a gente, então ele está sempre numa pauta propositiva. Aqui é um gerente executivo que está lá no Conar RH, né, no Conar, contando um pouquinho da nossa presença lá, então ele mostra o stand, e aqui o CEO mostrando divulgação de resultados, né, postagem dele. E assim, ele sempre tem um alto índice de engajamento, curtidas, né, não são tantos números quanto os do Ciro, porque a gente ainda está com poucos usuários. A gente está com 100% dos vice-presidentes ativos, a gente está com 80% dos diretores ativos. Quando a gente olha a plataforma como um todo, nesses 700 e pouco, a gente ainda tem desafio para engajar mais gente. A gente está com 45% de adesão, então ainda tem um gerente que a gente tem que capturar, e a gente tem que estar com uma estratégia offline, vamos dizer assim, né, por e-mail e outras iniciativas para trazerem essa adesão para a ferramenta. E é interessante que a gente tem começado a ouvir algumas pessoas que estão... A demanda está vindo, então as pessoas entram em contato com a comunicação e falam, como é que eu baixo o aplicativo? A gente fala, olha, o aplicativo, a gente começou com um teste, estamos expandindo, a gente está primeiro indo numa onda de liderança, daqui a pouco vai chegar até você. Então a gente está gerando um movimento de objeto de desejo. As pessoas querem ter o aplicativo porque não é todo mundo que tem. Então, peraí, como que faz? Como que eu uso isso? E a semana passada mesmo teve uma gerente que entrou em contato comigo e falou assim, puxa, como que eu faço para rodar uns vídeos? Porque eu tenho um momento no meu time, quando eu faço reunião com o meu time, que eu tenho um momento assim, que é o que está rolando no app. E aí eu compartilho com eles coisas que estão rolando no app. Eu falei para ela, puxa, que legal, Cris, calma que o app vai chegar no seu time, que o time dela é corporativo, é uma próxima onda aí que a gente vai fazer junto com coordenadores e supervisores, a gente vai embarcar o pessoal dos escritórios, mas é bacana, então tem essas iniciativas, porque o conteúdo é relevante, ela viu relevância naquilo, né? Tem informações da empresa, a gente usa a persona BRF, tem a liderança postando ativamente sobre assuntos relevantes. Então, o que aconteceu? A estratégia
foi acertada no sentido da gente ter colocado uma conversa num nível bem estratégico. Pelo menos até agora, a gente está até gerentes, né? Então, assim, os posts são muito posts relacionados a coisas relevantes e que fazem sentido no dia a dia do negócio, né? São coisas que estão acontecendo nas pontas, reconhecendo as pessoas, reuniões de engajamento, de treinamento, disseminando cultura. Então, tem um nível, assim, de relevância interessante. Ninguém faz um post, estou aqui esperando no aeroporto, meu voo não chegou, sei lá, né? Que pode acontecer numa rede, assim, ai, que saco, sei lá, ou enfim, comendo, né? Tô aqui degustando salamitos, tal, sei lá, pode ter isso. Se for uma novidade, o lançamento de salamitos, né? Mas enfim, então a gente estabeleceu uma conversa, né, que é nesse nível de liderança. A gente tem expectativa agora, abrindo, que a gente consiga, né, manter a conversa nesse nível. Mas vamos ver como é que vai ser. A gente está só no meio da jornada, né? Então também reflete um pouco de como a gente está encarando essa construção. A gente, por exemplo, não tem um nome ainda no aplicativo. Ele está assim, é um aplicativo BRF de comunicação, não tem um nome, porque a gente entende que é um processo que a gente tem que trazer mais gente e aí sim usar a própria ferramenta para as pessoas pensarem, escolherem um nome, porque ele faz parte de uma nova plataforma de comunicação que a gente também está desenvolvendo. Então ele está conectado com isso. A gente lançou com esse conceito de ser vamos pilotar, vamos ver se funciona, vamos ver se dá certo, faz um mínimo ali, testa, tem alguma coisa para melhorar, volta, melhora. Também já trabalhando essa mensagem de que a gente está fazendo coisas que podem ir para um caminho, podem ir para outro, e o mundo hoje é assim, a gente tem que testar, tem que ouvir feedback e tem que melhorar. E aí tem esses casos assim interessantes que a gente começa a ver de pedidos, e chega pedido pelo pessoal que entra na loja, às vezes da Apple, e vê lá e manda mensagem ali para o contato, e-mail, né? Chega pedido na comunicação de as pessoas querendo baixar o aplicativo, então significa que ele está sendo comentado, sendo falado, e a gente ainda não fez nenhum trabalho muito relevante. A gente fez campanha para quem entrou, a gente fez campanha por e-mail, nada assim de excepcional que vale a pena divulgar para vocês aqui como uma grande sacada, né? Mas a gente fez uma campanhazinha, a gente contou as funcionalidades, mas tudo no e-mail. A gente ainda não está fazendo uma ativação, a gente ainda usa muito e-mail lá, a gente não está fazendo uma ativação do tipo, olha no app, não vai vir no seu e-mail, olha no app. A gente ainda não está nessa fase, mas a gente prevê isso para ir tirando um pouco essa dependência do e-mail e as pessoas começando a enxergar a plataforma como uma plataforma para você também se informar. Então a gente está indo numa linha mista, assim, uma linha de rede, onde as pessoas compartilham aquilo que elas acham relevante, e também tem informação da companhia dentro dessa rede. Basicamente isso. E aí o mais importante para a gente é ter o CEO e a liderança engajada, né? Porque a gente não precisa convencê-los. Eles estão vendo o potencial da ferramenta, eles enxergaram valor, né? Então eles têm postado, eles enxergam valor em usar isso como uma forma de disseminar para uma organização do tamanho que é a nossa, né? Isso que a gente ainda está com uma abrangência muito pequena, mas a nossa intenção é colocar todo mundo, aí as 90 mil pessoas usando essa plataforma. A gente vai ter que ir testando, porque o feed de 90 mil pessoas não vai dar certo. Mas é dos fatores de decisão nosso para trabalhar com a Dialog foi justamente a gente poder setar isso na ferramenta e estabelecer o que é que vai num feed corporativo, né, olhando para a relevância. Então, a fábrica vê a gente tem fábrica com 4 mil pessoas, né, uma unidade, 6 mil pessoas. Então, a relevância para ir para um feed corporativo, a gente consegue estabelecer o critério, né? Um critério para que isso entre no feed todo, porque um feed de 80 mil pessoas acho que é meio difícil de acompanhar, e aí pode cair naquela questão de aí o post vai ficando para trás, e aí as pessoas não vão vendo, né? Mas a gente entende que é uma plataforma de engajamento e de alinhamento também de mensagens, né? E principalmente
porque a gente consegue dar visibilidade aqui justamente para o que essa liderança está fazendo. Então, a gente está bem ansioso para dar esse próximo passo, porque a gente entende que é uma forma também de mostrar para a população como a liderança está engajada com as iniciativas da companhia, com as iniciativas de desenvolvimento de pessoas, com as iniciativas de construção de cultura, né? Então, a gente está nessa linha de que fazer é sempre maior do que falar, né? Então, a gente está indo buscando esse exemplo para depois fazer a comunicação mais robusta, vamos dizer assim, né? A gente pôs na rua, começou a fazer, e aí depois a gente vai bater o bumbo e falar. É isso. Bem rápido, né? Vocês não ficaram com medo ao abrir escalonado, né? Primeiro com a alta liderança, até o momento que vocês chegaram, dos colaboradores, outras pessoas falarem, poxa, mas eu não posso participar disso? Sim. Esse processo, eu me sinto excluído. Excluído. Sim, não, esse foi um ponto que a gente considerou. Mas, de novo, como a gente está trazendo o aplicativo num contexto de construção de cultura, e para a gente era muito importante que o time de liderança se percebesse como time. Então, a gente queria que eles tivessem 100% da adesão e fossem exemplos, né? Então, quando você tem um CEO que posta, que curte, que comenta, aí você vai fazendo essa liderança ficar confiante que aquilo é uma plataforma que está sendo valorizada, né? Então, hoje, o que acontece, assim, a gente até fez uma pesquisa agora de canais dentro de um projeto, uma plataforma de canais que a gente está fazendo, e aí a gente perguntou os canais, o conhecimento de canais. A gente viu que o app tem um conhecimento muito baixo, né? Ele está começando a ganhar relevância quando você começa a ver esses movimentos dos próprios líderes de falarem. Então, desde o começo, a gente também divulgou que a estratégia seria essa. Por quê? Porque é uma estratégia da gente começar com grupos pequenos e ir testando, né? Mas, sim, é um risco que você corre. Por isso que a gente não pode demorar muito, mas a expansão tem que entrar dentro, na nossa visão, de uma revisão mesmo da plataforma de canais, porque a gente tem uma grande oportunidade lá de plataforma de canais. A gente não trabalha com uma plataforma de canais, a gente trabalha com canais, não está totalmente segmentado, tem muito e-mail, e a gente vinha de um processo muito autônomo nas pontas, muito pouco contato entre áreas, entendeu? Então, pra gente era muito importante que essa liderança, que é grande, pulverizada, começasse a se enxergar como time único, né? Então, interdependência é um ponto que a gente está trabalhando em cultura, né? Que o resultado para vir a BRF é uma empresa que trabalha com uma cadeia viva, longa, complexa. Começa no milho até o ponto, a mesa do consumidor, né? Então, assim, o milho que você está, né, plantando lá, colhendo para fazer a ração que vai alimentar a galinha que vai... Então o pessoal pergunta assim na BRF, o que vem primeiro, ovo ou a galinha? Aí o pessoal fala ração, porque se não tiver ração, se não tiver o milho, não tem nem ovo nem galinha, né? Então numa cadeia complexa, a visão de interdependência é bem importante. Então a gente precisava fazer esse trabalho primeiro com a liderança, né, para eles terem essa percepção e essa construção do time. Mas sim, é arriscado, mas desde o começo a gente deu esse tom, que a gente vai expandir. Calma que vai chegar lá. Isso é bom, né? Para deixar claro para todo mundo o que é, né? Senão as pessoas, né, começam a perceber. Mas e por isso que a gente também não fez um barulho, assim. A gente não fez um lançamento, a gente não adesivou lugar nenhum. A gente trabalhou no encontro de liderança, a gente trabalhou com uma comunicação dirigida e a gente trabalhou com esse mote de... Estamos trazendo um negócio novo, você que é líder aqui vai ser o primeiro a usar, é uma versão beta, testa aí e fala pra gente, né? Foi uma estratégia assim mais low profile, para a gente minimizar um pouco também o impacto na ponta, né? Mas a gente já está vendo que a gente já daqui a pouco a gente está pensando no piloto aqui, mas é para já na virada do ano, se a gente conseguir aprovar o orçamento, né, a gente vai fazer uma boa negociação, né? Afinal de contas... A gente tem 90 mil pessoas, então tem que ter um... Mas para a gente já conseguir fazer essa expansão. E a gente tem o desafio
da língua também, apesar da maior parte do nosso público estar no Brasil, né? A gente tem um público fora do país também, então a gente tem esse desafio da língua, tem que ser acessível para todo mundo. Hoje, no nível de liderança, a gente vê os líderes que estão fora, eles postam em inglês, né? Mas a gente aqui, a maioria posta em português. Os posts quando a gente posta como BRF, como persona, a gente posta junto, português e inglês, para ser acessível para todo mundo. Teve uma coisa interessante que você comentou logo que vocês lançaram, que foi que você mesmo acabava sabendo de algumas coisas pelas postagens dos diretores no app. Coisas que não estavam na nossa pauta, na nossa agenda, olhava lá, pera, o que está acontecendo aqui? Vamos trazer. É uma forma da gente também entender o que está acontecendo e trazer para os outros canais, né? Ficava sabendo pelo post. Que eu achei interessante, porque você, a própria área de comunicação fica sabendo de algumas coisas pela plataforma, quanto mais os próprios diretores, né? E de uma forma muito mais ágil, né? Aconteceu, alguém já posta. Porque é instantâneo e assim, pela dimensão e pela quantidade de coisas, assim, é impossível a gente trabalhar num modelo centralizado, entendeu? A gente tem que ir para um modelo de cooperação e tem que ir no modelo de autonomia. Porque se a área de comunicação tiver que ser a única fonte de informação, esquece, não vai dar conta. Não vai dar conta. A gente tem que trabalhar em rede mesmo, né? E aí a gente está contando, então, com a liderança como esses nossos repórteres de campo, né? Eles fazem um pouco esse papel. A gente não fez treinamento para eles, a gente fez, assim, foi uma coisa na vivência. Alguns líderes a gente deu esse apoio no começo, né? O Lorival, um outro VP, a gente trouxe algumas recomendações, mas foi uma coisa meio que natural ali de você ver que tem líderes que têm mais habilidade e tal, de postar, mas a gente não fez nenhuma capacitação específica para o uso dessa rede, né? Mas eu acho que é pelo próprio tom que foi estabelecido desde o começo, né? Como é um grupo de liderança, eles também têm uma senioridade, né? E não vão postar coisas que não sejam relevantes, né? A gente fez assim uma coisa de campanha, de dar dicas, sabe? Olha, e tal assunto, isso aqui pode ser interessante. E a gente também faz um pouco isso que o Ciro comentou, que o time monitora. Então, assim, o que tem na agenda e aí já combina com a liderança que está indo e fala, tal evento. Às vezes, o que eles fazem? Eles passam para a equipe, vai ter um evento não sei aonde que eu vou participar e aí vai ter uma divulgação externa. A gente tem um time de comunicação externa que fica em outra diretoria. Eu quero fazer uma coisa externa e aí avisa também a comunicação interna que quer postar. Aí o pessoal recomenda, não, faz a postagem você, né? É mais bacana. Coisas que são muito relevantes, não, então beleza, isso aqui a gente faz como BRF. Mas normalmente a gente sugere que as próprias pessoas façam, né? No começo a gente tinha que sugerir mais, hoje a gente já está recebendo mais demanda. Meu nome é Vanessa. As pessoas costumam utilizar o web como fonte de informação também? Elas buscam muito ali? Ou vocês têm uma plataforma, um canal paralelo? Então, a gente tem alguns canais. Eu estava até comentando com o André que assim, a gente não tem uma intranet muito estruturada, a gente tem algumas áreas que tem páginas. Então, dentro dessa plataforma, esse trabalho de canais tem esse desafio, por exemplo, da intranet, que hoje é muito mais transacional, né? Mas o app serve sim como uma fonte de informação. Então, a gente sempre procura nas estratégias de comunicação, a gente está ativando todos os canais que existem. Então, a gente tem uma intranet meio incipiente, mas a gente tem os e-mails, a gente tem murais, em algumas unidades tem TV, não está em todo, não está padronizado isso. A gente tem um outro canal que é o InfoLíder, que é um informativo, apoio de fala para a liderança. Enfim, a gente tem alguns canais em uso e a gente sempre considera nas estratégias o app como um canal. Então, como a gente está trabalhando com a liderança e o sentido de integrar essa liderança e de mostrar para essa liderança que a gente quer que eles saibam primeiro, que a gente quer que eles se apropriem, sejam protagonistas dessa história, a gente sempre acaba começando a conversa pelo app. Então, por exemplo, aquele post lá, aquele comunicado sobre o novo programa de Fast Trackers, a gente soltou uma sexta-feira, a gente soltou antes,
no aplicativo para falar que, olha, fechamos o programa, a gente tem só inglês. Mas a gente já sabe que dá para ter em outras línguas. Então, por exemplo, quando a gente for para a Turquia, a gente vai ter que ter o aplicativo em turco. Não é? E a gente está programando com eles para quando começar a fazer rollout para mais pessoas, a gente adicionar inclusive a tradução automática. Então, as pessoas de cada país já vêm interface na própria língua e os posts serem traduzidos automaticamente para a língua da pessoa. A tradução automática para a gente é um ponto, né? E o André sabe que a gente não tinha isso, ele estava no roadmap, agora é possível, acessível, para a gente é um ponto para a expansão, né? Porque nesse nível de liderança, tudo bem, os caras entendem o inglês, as postagens que a gente faz, mas certamente tem alguns líderes que perdem um pouco do que é postado em português, né? Aqueles que não estão estudando português perdem um pouco. A gente não está ainda com essa tradução automática. Hoje, para algumas empresas, por exemplo, eles têm 2 línguas, eles eventualmente, se precisa, fazem 2 posts, uma língua, outra e segmenta pela língua. No caso da BRF, que tem muitas línguas, a gente está justamente coordenando o timing com essa expansão, porque a maioria dos nossos clientes hoje não tem essa necessidade. Então, a gente está coordenando isso para lançar junto com a expansão para ter a tradução. A gente nem poderia pensar em fazer um lançamento global, porque a gente tem todas essas questões, então a gente prefere realmente ir testando. Então estamos pilotando o Brasil, a gente tem que pilotar internacional também, né, para garantir que o que a gente faz está funcionando, está dando certo. Quando vocês estão abrindo em ondas, né? Vamos dizer. Bom, futuramente, quando eu for integrar todo mundo, então já vai ter ali todos os posts anteriores, né? Todas as pessoas vão ver já todos os posts anteriores. Isso já facilita, né? Mas no começo, quando não tinha nada, assim, era, sei lá, era de terra de ninguém, e aí, quem começa agora? Vocês começaram? A gente começou. Então, quando a gente lançou, a gente teve uma campanha de posts, tinha bastante posts de BRF, e a gente fez um estímulo com os vice-presidentes, né? Então, para que eles postassem. O começo foi mais tímido, não foi uma coisa, ai gente, tá todo mundo amando. Não, foi tímido. A gente estimulou mais no começo. Agora, assim, o que a gente percebe, as pessoas que estão aderindo estão entrando e está provocando uma conversa, né? Porque todos os posts têm comentário, algum comentário, tem curtida, e a gente vê muito a partir do exemplo do CEO, né? Que ele, quando assumiu em junho desse ano, ele passou a ser um usuário mais ativo ainda, né? Ele já era ativo na plataforma, ele ficou mais ativo porque ele entrou numa agenda também nova de CEO, né? Que é uma agenda muito de imersão na empresa. Então, ele roda as unidades, publica, estou aqui agora com o pessoal de Marau, que bacana, aprendi tal coisa. Né? Uma das coisas que a gente está trabalhando muito é esse mindset do aprendizado, né? A gente tem que estar sempre olhando para aprender uma coisa nova. Então, ele é o primeiro que compartilha o que ele aprendeu numa conversa, numa visita, né? E aí, isso para a gente é bacana, porque de novo, é o talk the walk, né? Ele vai lá, conversa, aprende, e depois ele posta e compartilha com todo mundo. Porque tem alguns casos tem muita resistência, né? Do nível mais executivo. Não é assim, não são todos, são super, né, mas ele entendeu o valor disso como uma ferramenta para ele se aproximar do público, né? Então ele captou o valor. E os outros vice-presidentes também, né? Também. Então, um vai provocando o outro. Tem um ou outro que é mais, né, não tá em Facebook, não tá em lugar nenhum, não tá no Twitter, não tá em lugar nenhum. Aí você tem que fazer um trabalho, mas ele precisa ver valor, não pode ser forçado também, né? Não pode ser uma coisa, que eu acho que é um pouco o que a gente ouviu do Ciro falar da CEO dele, né? E ela falar, quando eu acredito, vou lá e faço. Também, assim, o executivo tem que acreditar, a gente não vai ficar vendendo aqui, cara, tá aqui, a gente mostra o que é o resultado que isso traz, né? Tá aqui, o quanto que ter gente engajada impacta diretamente o resultado no final, na linha ali do balanço, do EBITDA. Você quer usar, usa, não quer, tá bom também. A gente é adulto e tal, né? Todo mundo é grandinho, não quer usar, beleza. A gente, assim, não vamos ficar obrigando, porque aí fica uma coisa forçada também, né? O cara não acredita, então a gente mostra
tenta ir no convencimento, senão, ok. Mas vai ter um movimento, porque se ele como líder não é o líder, o embaixo já está aderindo. E aí é uma escolha dele, ele quer, as pessoas comentam, né? Ah, você viu, eu vi no app, então você fica sabendo das coisas, e aí é uma escolha que ele quer estar na conversa ou não. Porque o mundo digital transborda, né? Ele vem para a conversa real. É essa que é a grande sacada. Porque você não fica só no digital, ele provoca conversas e reflexões no mundo analógico. Então, é uma decisão. Só fazer só um pontuamento, não é uma pergunta. É que assim, a maioria do pessoal aqui, pelo que eu percebi, são de empresas, principalmente empresas grandes. Eu estou no mundo de startups, então assim, eu estou literalmente no meio do polo de toda inovação. Eu acho que a sacada que vocês tiveram para essa parte de começar a engajar o alto escalão vindo, no seu momento pensando em mudar a cultura como um todo, ela foi o ponto estratégico mais crucial. Porque a gente que está de empresas menores, como startups, a gente vê que a base de praticamente tudo que é feito, ela começa na cultura. E aí, se você não tem a parte de cima, né, todo o seu topo de liderança, trabalhando a cultura, isso nunca vai refletir na sua ponta. Isso é impossível. Assim, isso a gente vê demais em todos os bate-papos, com todas as empresas que a gente tem, que quando as duas pontas estão muito distantes, não funciona. Não tem como fazer isso. E aí acho legal. E também esse tipo de metodologia, acho que usando a Dialog, que também tem um potencial, acho que diferenciado para até outras coisas, trazem um diferencial para empresas que já estão bem consolidadas de mercado, mas que talvez pudessem trabalhar agora um pouco mais de metodologias ágeis, que é uma coisa que está crescendo num boom e que falta muito desse engajamento para que se torne viável. Você mesmo comentou, você tem às vezes um pessoal muito operacional que não consegue conversar com as outras áreas, ou as áreas ficam muito segmentadas e isso causa uma certa burocracia para resolver pontos muito cruciais rápidos que não tem como resolver se não trabalhar com squads, enfim, trabalhar com pontos focais mais inteligentes nessa questão. Então, eu acho que a sacada, até pelo teu tamanho, foi muito estratégica, bem colocada, para você conseguir engajar e mudar realmente a cultura da empresa por onde precisa começar. Né? Até agora está dando certo, vamos ver as próximas etapas. Mas é isso, e a mudança o tempo de hoje demanda, né, a nossa vida contemporânea, quando você olha para as corporações, ela tem uma urgência da gente mudar a forma como a gente trabalha. Tem, porque o tempo é outro, né? O consumidor está na gôndola tomando decisão, ele está comprando ali online e se você não estiver conversando com ele, se você não tiver um bom relacionamento, e se as decisões da empresa de melhoria contínua, né? Quer dizer, quando a gente fala inovação, né? A gente está falando de uma coisa que é antiga, que tem uma roupagem nova aí, que a galera curtiu mais, agora dá essa roupagem, mas é isso, você não está olhando, não está melhorando o produto, não tem uma coisa rápida, não tem uma cultura que reage rápido, que conversa rápido, que decide rápido e que no nosso caso, principalmente, que entende a tomada de decisão hoje, o impacto que vai ter no futuro, porque é uma coisa bem interessante, assim, nesse mundo da proteína, né? A gente está olhando lá o que é a demanda do consumidor. O consumidor está comprando mais peito recheado, tal, esse produto está indo bem, vamos trabalhar isso aqui. Legal. Só que daí você vai lá, né, você tem o integrado lá cuidando do frango. Vamos precisar de mais peito, sim, mas o frango peito vem com a asa, vem com a coxa, vem com... a gente não faz frango peito só o peito sozinho. Ele né, vem tudo junto. Então, como é que a gente faz uma gestão integrada desse processo? Então, uma decisão que você toma, às vezes, na ponta. Então, o pessoal do marketing fala, isso aqui está bombando, vamos lá, a gente vai vender mais. Não, tem que estar combinado com quem está produzindo, porque ele vai fazer... Para onde é que vai a asa? Mas vai dar para vender o nugget? O pé da galinha, a China está comprando? Dá para vender mais? Então, é um negócio que tem que ter uma conversa, assim, um alinhamento muito constante, né? E é isso, se a gente não olhar para o futuro, o pessoal das startups já está lá na frente, e aí a gente tem essas empresas grandes como a BRF, que tem que estão nesse processo aí de transformação, tá todo mundo olhando para esses novos jeitos de
de tomar decisão. E aí, de novo, o futuro é digital e a gente está traçando. Então, tem várias iniciativas também que a gente pretende até conectar com o aplicativo, né? Por exemplo, toda a transformação digital, da forma como o RH se relaciona com o colaborador, né? Como você pega o seu holerite, como você solicita suas férias. Tem que ser fácil, tem que ser um negócio fácil, né? Não pode ser uma coisa burocrática, pega em 5 vias, assina. Né? A gente já está bem digitalizado em algumas coisas, mas a gente tem grandes oportunidades. Por exemplo, a gente tem um bot de atendimento para o colaborador que é um atendimento digital. Lá a gente tem a Flor do RH, né? É a nossa Bia do Bradesco. A Flor do RH é o nosso atendimento digital. A Flor do RH já está no WhatsApp. A Flor do RH a gente quer colocar aqui, porque a hora que o cara tem dúvida, ele tem que conseguir falar a hora que for, né? Não precisar falar, supervisor, eu preciso de um tempinho, que eu tenho que ir lá no RH para eu entender como é que está esse negócio aqui, porque eu recebi, eu tirei férias e eu não recebi meu salário, né? Isso é 100% na operação, quando a pessoa tira férias, depois ela acha que está faltando dinheiro, né? Porque ela não entendeu que adianta, que não sei o quê, né? Então, como é que você faz esse atendimento ser mais rápido e tira o RH do balcão, que em muito lugar ainda tem, né? Não é o nosso caso lá, mas muito lugar ainda tem. Então, tem uma oportunidade gigante da gente conectar comunicação com o serviço para o colaborador, né? Porque o serviço ele vai usar. Se você não tiver ali, né? Então, a gente está trabalhando lá, totens nas fábricas, de autoatendimento. Se a gente não tiver lá, a gente vai perder uma grande oportunidade de ter um novo canal de interação. E aí o bacana da plataforma é que dá para a gente usar em todos esses espaços, né? Tanto no mobile quanto no desktop. Você falou uma coisa antes que eu achei muito interessante, que é em relação a como hoje vocês fazem para engajar as outras lideranças e, no final das contas, o que mais motiva uma liderança a investir é ter retorno financeiro sobre isso, impacto no balanço ou alguma coisa do gênero. Vocês já conseguiram criar algum tipo de índice para medir o engajamento dos colaboradores e quanto isso impacta em redução de custos ou em ganho de algum tipo de ganho financeiro? O que a gente usa hoje no convencimento são pesquisas globais. A gente não tem um índice interno, mas é uma coisa que a gente quer perseguir, né? De fazer uma correlação de sucesso ali, por exemplo, dos indicadores operacionais, né, com o nível de engajamento de uma operação. A gente ainda não está nesse caminho. Mas se a gente não conversar com o executivo a linguagem do negócio, a gente vai ficar, que ele vai sempre achar que comunicação interna é a revistinha das meninas, né? Graças a Deus temos meninos aqui, mas historicamente, né, comunicação interna é as meninas que fazem aquela revistinha, né? E é aquele pessoal que faz uns eventinhos aí também pra gente, né? O Dia das Mães, Dia dos Pais. Faz o coffee. faz o coffee. Então, assim, na minha experiência anterior, eu estou há 1 ano na BRF, na minha experiência anterior foi interessante, eu reportava para o CEO lá e uma vez ele pediu para o diretor de RH organizar um evento e ele falou, mas eu quero uma coisa simples, tá? Um coffee, era uma conversa com um time tipo de trainees, assim. E aí ele falou que fez o coffee, ficou uma porcaria, não vou mais pedir coffee nunca mais, eu vou pedir pra você, Raquel, porque esse coffee eu sei que você sabe fazer. Puxa, eu falei, que elogio, né? Então, estratégico isso. Mas brincadeiras à parte, sempre tem essa oportunidade da gente aprimorar, assim, indicador. A gente ainda não está lá, a gente está bem engatinhando, assim, mas a gente quer chegar nisso aí, para poder fazer. Alguns clientes já têm, mas eu acho que esse é realmente um caminho muito interessante para você conseguir comprovar que esse tipo de investimento dá resultado. É muito importante para a comunicação interna conseguir comprovar isso. Né? Isso. Se a gente não falar a língua dos negócios, a gente não vai conseguir aprovar o budget do próximo ano, né? Na minha outra experiência, eu cuidava de sustentabilidade também. Eu me fui num fórum da Exame e aí era um professor da GV que estava conduzindo e ele falou assim, gente, quem aqui sabe, entende e tal, perguntou a metodologia de sustentabilidade? Todo mundo. Agora, quem aqui consegue medir o seu impacto do seu projeto no fluxo de caixa da empresa? Aí, 3. Então, gente... Então, a gente está aqui falando para a gente mesmo. Vocês têm que começar a conseguir conversar com o CFO, porque senão, né, a gente entende a importância, mas a gente precisa convencer esses caras. O bom é que tem muito executivo que já está convencido, que já vem convencido, a gente está numa linha diferente, né? Provavelmente a sua CEO é uma que
que já entende, você não precisa convencê-la. Exatamente. Né? E ela, e assim, até pegando um pouco no carona que você está falando, ela é muito forte em resultados, porque ela é economista e tal, então assim, e ela veio, até citei aqui a questão da venda e tal, né? Ela chegou também com esse desafio grande. Então assim, acho que tudo que for importante, tudo que falasse para o negócio mesmo, pode gerar retorno, com certeza ela vai estar ali e vai ser uma porta-voz para falar desses assuntos. Legal. Bom, se vocês tiverem ideias de métricas,